Agora você vai aprender os procedimentos dentro do sistema para colocar uma empresa no e-social. Então, vamos pensar que a empresa ela foi aberta hoje, né, ela foi constituída hoje, e eu preciso começar a enviar as informações para o e-social, porque seja empresa do primeiro, segundo ou do terceiro grupo, ela já está obrigada ao e-social e já precisa enviar algumas informações. Talvez não todas, mas pelo menos algumas essa empresa já tem que enviar. Então, se é uma empresa do lucro real ou do lucro presumido, já tem que enviar a primeira, a segunda e a terceira fase. E se é uma empresa do Simples Nacional, pelo menos a primeira e a segunda fase já tem que enviar. Então, é isso que a gente vai ver agora. Como que eu vou configurar a minha empresa para enviar o e-social? Pelo menos o cadastramento inicial das informações. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer no sistema é com os cadastros já feitos, né? Então, eu já tenho aqui empregado, já tenho cargo, então eu já tenho todas as informações aqui da minha empresa. Eu vou precisar colocar ela no e-social, mas antes de colocar ela no e-social, eu preciso de um certificado digital. O certificado ele é essencial, sem ele não consegue enviar as informações para o e-social, então eu preciso do certificado. Pode ser da empresa ou pode ser do computador, tanto faz. Se for da empresa, eu vou cadastrar ele aqui em Controle Empresas. Aqui nós temos a guia Certificado Digital. Então, eu vou cadastrar aqui o meu certificado. Mas se ele for do contador, eu vou vir aqui em Controle Contadores. Pode ser tanto do contador quanto do escritório de contabilidade, tá? Então, eu vou vir aqui no cadastro do computador e aqui também tem a guia Certificado Digital. Se for olhar, a guia é a mesma, tá? São as mesmas informações. Mas você vai cadastrar ou em uma ou em outra. Não pode cadastrar nas duas, tá? É só ou em uma ou em outra. Se for o da empresa, cadastra no cadastro da empresa. Se for no computador, no cadastro do computador. Nesse exemplo, eu vou utilizar um certificado da empresa, então eu vou cadastrar aqui na guia empresa, aqui em certificado digital. Primeira coisa é escolher o tipo de certificado. O A1 é um arquivo de computador. O A3, ele é um token ou pode ser um cartão, que ele tem que estar plugado na sua máquina, certo? Então, se for um A3, já pluga ele aí na sua máquina antes de cadastrar. No meu caso aqui vai ser um A1, tá? A diferença dos dois, basicamente, é o formato, né? O A1 ele é um arquivo e o A3 é um token, um cartão. E também a validade. A validade do A1 normalmente é 1 ano e a do A3 normalmente é 2 ou 3 anos. E também o certificado A1 você já vai colocar a senha aqui embaixo. O certificado A3 você vai colocar a senha lá no painel de pendências, lá na hora de fazer o envio para o e-social mesmo, tá? Nesse exemplo, então, eu vou colocar o A1 e aí aqui no arquivo, ó, eu vou clicar aqui no botão reticências e vou localizar o meu arquivo. Aqui eu tenho alguns certificados digitais, mas o que eu vou utilizar é esse daqui com a data de 2021, que é o correspondente a esta minha empresa. E aqui, então, eu vou colocar a senha do meu certificado. Feito isso, incluir o meu certificado, é só gravar. E pronto, então o certificado aqui está incluso no sistema e está na validade, ó. Vejam a data de validade, que vai até o ano que vem. Então, ele está na validade e eu já posso utilizar esse certificado para enviar as minhas informações para o e-social. Então, a primeira parte está pronta, que é incluir o certificado. Agora, nós vamos incluir a empresa no e-social, vamos colocar ela no e-social. Então, para isso, a gente tem que vir aqui em controle parâmetros, para parametrizar essa empresa para ela ir para o e-social. Então, aqui em geral, e-social, configurações de envio geral, aqui a gente vai definir os dados para essa empresa ir para o e-social. Primeira coisa, gerar e-social, para que o sistema entenda que essa empresa está indo para o e-social, está começando a enviar suas informações para o e-social. Aqui temos os tipos de ambiente, ambiente de teste ou ambiente oficial. Como a empresa ela está sendo aberta agora, né? Vamos supor que essa empresa está sendo aberta agora. E aí, ela já entra no e-social, porque hoje todas as empresas do primeiro, segundo e terceiro grupo, elas já estão no e-social.
Então, automaticamente, a sua empresa já está no e-social. Então, aqui vamos colocar ambiente oficial, tá? Por enquanto, independente do regime da empresa, por enquanto é a mesma coisa, é o mesmo procedimento, tá? Aqui no quadro geral também temos algumas informações. Essa primeira opção aqui de empresa já enviada anteriormente, você pode assistir no nosso outro vídeo, que é sobre a conversão de dados, ou seja, sobre as empresas já enviadas anteriormente por outra contabilidade ou por outro sistema, que você não precisa enviar de novo para o e-social, você pode fazer então uma conversão de dados. Então, assista o nosso outro vídeo, tá? Que é referente à conversão de dados. Por enquanto, nessa opção, nós vamos deixar não. Aqui na questão do certificado digital, você vai incluir, vai selecionar, né, no caso, a opção da onde que você incluiu o certificado. Você incluiu no cadastro da empresa ou no cadastro do computador? No nosso caso, foi o cadastro da empresa, então vamos colocar aqui empresa. Se foi no cadastro do computador, é só você mudar. O tipo de centralização, você vai informar se ela é uma matriz ou uma filial, tá? Centralizadora quer dizer que ela é uma matriz. Centralizada quer dizer que ela é uma filial. Para alterar, você clica aqui no botão reticências. E aí você vai fazer a alteração, ó. Aqui é uma centralizadora, é uma matriz. Se eu quiser colocar ela para filial, coloca como centralizada. E aí, aqui, centralizador em outro banco de dados quer dizer o quê? Que a matriz, ela não está nesse mesmo banco de dados. Ela está num outro banco de dados, ou num outro sistema, ou é feita por uma outra contabilidade. Então, aqui você coloca sim. Nesse caso, essa minha empresa aqui é uma matriz, então eu vou deixar como centralizadora. Vamos gravar. E aqui no final, a inscrição do transmissor, que pode ser tanto por CNPJ quanto por CPF, que é a questão do transmissor das informações, ou seja, também com base no certificado digital. Então, se o certificado é da empresa e a empresa é um CNPJ, a gente deixa aqui o CNPJ. Agora, se a empresa é um CPF, altera para CPF. Mesma coisa se for no cadastro do contador. Se for o certificado do escritório de contabilidade, você deixa o CNPJ. Agora, se for o certificado do próprio contador, aí vê, né, se é um CNPJ ou um CPF, tá? E depois aqui na guia faseamento, aqui sim a gente vai definir se a empresa é do Simples Nacional, ou se ela é do lucro real ou é do lucro presumido. Ou seja, aqui que a gente vai definir se ela é do primeiro, segundo ou terceiro grupo, tá? Então, aqui no faseamento, vamos clicar aqui nessa setinha aqui e vamos informar qual é o grupo da nossa empresa, tá? Aqui temos o primeiro, segundo, terceiro e quarto grupo, mas hoje, né, no e-social, a gente tem 6 grupos, tá? Mas aqui no sistema a gente incluiu, por enquanto, somente os 4 primeiros, que era o que estava lá no início, né? Lá no início do e-social. Então, aqui eu posso definir que a minha empresa é do primeiro grupo, com faturamento em 2016 acima de 78 milhões, que ela é de segundo grupo, com faturamento em 2016 de até 78 milhões, ou se ela é do Simples Nacional, ou é empregador pessoa física, ou um produtor rural, ou uma entidade sem fins lucrativos, certo? Nesse caso, eu vou deixar a minha empresa do segundo grupo, porque ela já envia a primeira, a segunda e a terceira fase, ou seja, eventos de tabelas, não periódicos e periódicos, tá? Se eu colocar aquela do Simples Nacional, hoje o Simples, ele só envia a primeira e a segunda fase. Ele não envia ainda a terceira fase, que seriam os cálculos, né? Os cálculos do Simples Nacional estão previstos para iniciarem o envio somente em 2021. Então, por esse motivo, eu vou colocar que a minha empresa é do segundo grupo para a gente ver o envio da primeira fase, da segunda fase e da terceira fase. Questão de saúde e segurança do trabalho ainda não iniciou, certo? Previsão também de saúde e segurança do trabalho é em 2021, então, por enquanto, a gente não envia nada de saúde e segurança do trabalho. Aqui temos uma opção, né? Se a empresa não quiser enviar os eventos de SST pelo módulo Folha. Aí marca essa opção e fala aqui a partir de quando, mas é uma opção da empresa.
Então, por enquanto, o que interessa para a gente é o faseamento e as datas. Feito isso, pode gravar. E aí aparece essa mensagem dizendo que para que seja iniciada a automatização dos envios ao e-social, é necessário primeiro enviar o cadastramento inicial agora. E ele pergunta se você deseja iniciar o cadastramento inicial agora. Ou seja, para começar a enviar as informações para o e-social, você precisa fazer o cadastramento inicial, que é mandar os envios de uma vez só, né? Mandar todos os eventos de uma vez só. Você pode fazer isso por aqui, pelos parâmetros, ou depois, lá pelo informativo e-social, tá? Nesse momento, eu vou clicar aqui que não, e aí nós vamos fazer o envio por fora, por um outro caminho que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Então, aqui vamos clicar que não. E aí vai fechar os parâmetros. E agora nós podemos dar continuidade. Por enquanto, nenhum evento está sendo enviado para o e-social. A empresa está no e-social, mas nenhuma informação está sendo enviada. Por quê? Porque primeiro a gente precisa fazer o cadastramento inicial, né? Fazer o envio do cadastramento inicial. Então, nós temos que vir aqui em relatórios, informativos, e-social, cadastramento inicial. Esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer para enviar as informações para o e-social. Como a nossa empresa é do segundo grupo, nós podemos enviar a fase 1 e também podemos enviar a fase 2. Então, nós podemos enviar as duas fases. Só que notem que a fase 2 está desabilitada. Por quê? Porque os eventos da fase 2, eles só vão ser processados depois que os eventos da fase 1 estiverem validados. Isso é uma regra de precedência do e-social. Eu só posso enviar, por exemplo, uma admissão depois que o cargo do empregado, o horário, a função, o serviço desse empregado, depois que todas essas informações já estiverem validadas no e-social. Se eu não tiver um cargo para esse empregado, eu não posso admitir ele. Se eu não tiver um horário de trabalho para esse funcionário, eu não posso admitir ele. Então, primeiro eu tenho que enviar as tabelas, ou seja, aonde que ele vai trabalhar, qual horário que ele vai fazer, para depois enviar propriamente o empregado. Então, por isso que a fase 2 fica desabilitada, porque primeiro eu tenho que enviar a fase 1 e depois a fase 2. Vou clicar aqui no botão enviar para enviar a fase 1. E aí vai me aparecer uma mensagem dizendo que algumas informações são obrigatórias e, se não forem preenchidas, podem ocasionar erros no e-social. Isso é uma mensagem para que você possa verificar se tem alguma coisa errada que, porventura, vai dar errado lá no e-social. Ou seja, são informações que o e-social considera obrigatórias, mas se você não preencher, vai dar erro. Então, antes de dar erro, o sistema já te avisa. Se ele não te avisar aqui, ele vai te avisar depois lá no painel de pendências, na guia Erros de Preenchimento, tá? Então, aqui, se você quiser, pode clicar aqui para ver o relatório. Vai abrir essa telinha aqui, ó. E aí você só dá um OK. Que daí o sistema ele vai pesquisar alguma informação que está faltando e que ele entende que o e-social vai achar errado. Se ele não achar nada, vai aparecer sem dados para emitir. Se ele achar alguma coisa, aí você vai olhar o que ele achou e vai corrigir essa informação. Então, aqui, vamos fechar esse relatório. E, por causa do relatório, o cadastramento inicial ainda não foi enviado. Você tem que vir aqui de novo e clicar no botão enviar. Vai aparecer de novo a mensagem do relatório. Você clica aqui não. E vai aparecer essa mensagem. A partir do momento que apareceu essa mensagem de cadastramento inicial da fase 1 enviado com sucesso, aí pronto. Aí você já pode ficar tranquilo que o seu cadastramento inicial foi enviado para o e-social. Dá um OK. E como é que você vai ver essas informações sendo enviadas para o e-social? Você vai acessar o painel de pendências, que você pode acessar por aqui, painel de pendências, ou aqui por esse botãozinho aqui verde, tá? Esse ícone aqui verde, que nós chamamos de ícone do e-social. Pode clicar aqui 2 vezes, que vai abrir aqui o painel de pendências para você. Ó, pode ver aqui na guia em processamento que já tem um evento sendo enviado, tá? Outra forma também de acessar o painel de pendências é aqui em relatórios,
informativos e social, painel de pendências. Certo? Mas ali pelo íconezinho do e-social aqui embaixo, fica muito mais fácil. Aqui ele está processando o evento S1000. Esse evento S1000, ele é o evento da empresa com as informações do empregador. Ele é o primeiro evento a ser enviado para o e-social. Se esse evento não for validado, nenhum outro evento vai ser validado. Então, esse aqui é o primeiro evento a ser enviado e ele tem que ser validado. Você pode atualizar para ver se essas informações foram atualizadas. Veja que agora está aguardando o retorno da Receita Federal, ou seja, ele já está indo para o e-social. Só falta, então, o retorno da Receita. E pronto, ó, veja que agora ele sumiu. Ele sumiu daqui quer dizer o quê? Que ele foi enviado, porque você pode ver que não está em nenhum outro lugar. Para você ver aonde que foi esse evento, você vem aqui nesse botão aqui, ó, Validados. Clica nesse botão e está aqui o nosso evento S1000 na guia Tabelas, porque ele é o primeiro evento a ser enviado. Agora, se você fechar e atualizar de novo, veja que o restante já entrou em processamento. Agora é só aguardar, é olhar para os eventos, né, e acompanhando a sua validação. De vez em quando, vem aqui, ó, e dá um atualizar, que daí vai atualizando essas informações. Aqui você pode ver também que teve um erro de preenchimento em um dos eventos. Vamos aguardar primeiro a validação desses aqui e eu já mostro para você esse erro de preenchimento que aconteceu. Agora faltam 3 eventos, que são 3 horários, que estão aguardando o retorno da receita. Dependendo do dia e do horário que você for enviar as informações para o e-social, pode demorar um pouco. Normalmente, horários como 10 da manhã e 3, 4 horas da tarde são horários de pico, principalmente se você for tentar enviar no dia 5, 6 ou 7 do mês seguinte, ou os dias 10, 11, 12 até o dia 15 do mês seguinte, que são ali os prazos que o pessoal está fechando a folha e que está enviando para o e-social as informações, tá? Mas normalmente horários como 8 horas da manhã ou um pouco mais tarde, 6, 7 horas da noite, tem menos pico para enviar as informações. Então, aqui foram enviados e todos os eventos validados ficam aqui no botão Validados, certo? Por enquanto, nós só enviamos a primeira fase, está aqui somente a primeira fase. Não tem nada no não periódico, porque nós não enviamos ainda a segunda fase para o e-social. E aí, houve um erro de preenchimento aqui, no evento de estabelecimento. Sempre quando tiver algum erro de preenchimento ou alguma invalidação, que é aqui, ó, são situações que o evento não foi validado porque teve algum erro ou o e-social não aceitou. Qual é a diferença das duas guias? A guia invalidados quer dizer o quê? Que eu tinha um evento, ele foi para o e-social achou um erro e ele voltou para mim corrigir. Normalmente acontece quando a gente não emite aquele relatório lá das informações obrigatórias que a gente emitiu antes de enviar o cadastramento inicial. Lá não tinha pegado nada, ou seja, todas as informações obrigatórias para o e-social estavam ok, tá? Então, por isso que não apareceu nada aqui em invalidados. Só que apareceu aqui em erros de preenchimento. O que quer dizer essa guia? Quer dizer que eu tenho meu evento, eu estou tentando enviar para o e-social, mas o sistema achou um erro. Como o sistema achou esse erro, ele não deixa passar o evento, e aí ele volta com o erro de preenchimento. Então, nessa situação, o evento nem chega aí para o e-social. O próprio sistema já barra. Para quê? Para justamente não ir para o e-social e voltar como invalidado. Então, o próprio sistema já barra essa informação. Então, se ele não barrou lá antes no relatório, ele vai barrar aqui. A maioria das informações ele consegue pegar aqui na guia erros de preenchimento. Só se for alguma informação de cálculo, alguma outra questão, que daí passa, né, realmente, e aí vem para invalidados. Mas a maioria das vezes o sistema ele consegue pegar aqui na erros de preenchimento. E aí, aqui está o nosso evento.
Para a gente saber qual é o erro que aconteceu, você vem aqui na guia Erros, né? Na coluna Erros, desculpa, e clica no botão Reticências. E aí vai estar aqui, ó. Aqui nesse caso tem dois erros, ó. A alíquota RAT vigente e aqui uma informação de que viola a restrição, tá? Tem dois erros aqui do e-social. Se você tem alguma dúvida de como corrigir, tem aqui o botão Soluções, que clicando aqui, ele vai direcionar lá para a central de soluções, para que você leia a descrição do erro e faça o ajuste. Ó, então, abriu essa guia aqui para a gente, com a mensagem igual que estava lá no painel de pendências. Tem um videozinho explicativo e tem também aqui a causa e a solução da mensagem. E tem também aqui uma imagem de como que você corrige essa solução, né? Como que você corrige esse erro de preenchimento, tá? Então, se você não sabe o que fazer, pode clicar aqui no botão Soluções. Outra dica, tem dois erros aqui. Corrige sempre um por vez. Sempre começa do primeiro, corrige, e aí depois vai para os restantes. Por quê? Porque às vezes corrigindo um, o outro também corrige automaticamente, tá? Aqui nesse caso, está faltando a alíquota RAT. A alíquota RAT, o mínimo é de 0,5, por isso que apareceu dois erros, porque não tem alíquota RAT, e aqui ele falou que não tem um mínimo de 0,5. Tá? Então, para corrigir, como ali naquele caso é a alíquota RAT, a gente sabe que é no cadastro de serviço. Se você não sabe aonde que é, você pode vir aqui no botão, na coluna cadastro, clicar aqui nesse botão, que vai ser direcionado para o serviço. Veja que aqui está com erro de preenchimento, e aí a gente vem aqui na guia INSS, e aí corrige, né? A alíquota RAT é esse campo aqui, ó, acidente de trabalho. E é esse campinho pequenininho aqui do lado, ó. Veja que aqui ele está zerado, só que ele tem que estar no mínimo com 0,5. Para corrigir e para colocar aqui o RAT correto, é só você vir aqui, ó, e colocar conforme KNAI, que daí ele vai pegar conforme o KNAI da sua empresa, conforme essa informação que está aqui, ó, certo? Então, coloca conforme KNAI, coloca o percentual, grava, e a partir do momento que você gravar, é só retornar aqui no painel de pendências e enviar. E atualizar aqui, esperando que ele entre em processamento. Ó, já entrou aqui em processamento. E vejam que nesse caso veio o evento S1005, que foi o que a gente corrigiu, e também veio a lotação tributária. Por quê? Porque a lotação tributária e o estabelecimento, esses dois eventos, correspondem ao cadastro do serviço. Então, automaticamente, se eu mudar qualquer informação dentro do cadastro do serviço, os dois eventos vão entrar em processamento, tanto o S1005 quanto o S1020. Só que tem um porém. O cadastro do serviço, ele tem as duas informações, do estabelecimento e da lotação. Só que ele só vai ser enviado o estabelecimento, que é o S1005, se aqui, ó, o campo tipo tiver como empresa, empreitada total ou obra própria. Se tiver outra informação, empreitada parcial, tomador de serviço, então se tiver qualquer outro tipo, ele não vai enviar o S1005, ele vai enviar somente a lotação tributária, certo? E enquanto um evento é processado no e-social, ó, aqui então tá a lotação e o estabelecimento. Eu não consigo mexer, ó, tá em processamento e nenhum campo é habilitado. Eu tenho que esperar validar esse evento para depois eu conseguir fazer alguma alteração, alguma coisa. Então, o evento de estabelecimento e o de lotação tributária foi enviado para o e-social e agora está enviando as admissões, tá? O próprio sistema ele já envia as admissões, ele já envia a segunda fase, mesmo a gente não tendo enviado o cadastramento inicial, porque o sistema ele sabe que já está na hora de você enviar a sua admissão. Então, ele já envia para você, até para você não se esquecer, tá? Só que mesmo assim, mesmo o sistema enviando as admissões para você, você tem que vir aqui em relatórios
informativos, e-social, cadastramento inicial e enviar a fase 2. Por quê? Porque se tiver alguma férias calculada, se tiver algum afastamento, se eu não tiver enviado a fase 2, eles não vão entrar em processamento, só vai entrar em processamento mesmo as admissões, tá? Então, mesmo assim, você tem que vir aqui e fazer o envio da fase 2. Aqui tinha aparecido a mesma mensagem do relatório, era só clicar aqui não, tá? E acompanhar, então, o envio das admissões para o e-social. Está enviando as admissões de 5 empregados e também um contribuinte no S2300. Atualiza. Entrou em processamento também duas alterações contratuais dos empregados, que pode ser uma alteração de jornada, alguma alteração que ficou registrada no histórico desses empregados, tá? Às vezes fez uma alteração salarial, então, se tiver essa informação, vai ser enviado automaticamente para o e-social. Vamos acompanhar aqui e pronto, foi validado e não tem nenhum erro aqui no painel de pendências. Clicando aqui no botão validados, nós conseguimos ver aqui então todos os eventos de tabelas e aqui ó, no não periódicos, todos os eventos não periódicos, as admissões e as alterações que tiveram ali para os empregados, né? E aí você consegue identificar aqui, ó, pelo código e-social, quais foram os seus empregados que foram enviados. Então, aqui foi enviado a admissão do trabalhador número 1, o contribuinte era o número 2, outra admissão aqui número 3, número 4 e número 5. Então, você consegue ver aqui pelo código e-social as informações. Esse número de recibo, ele é gerado lá no portal do e-social. Então, esse mesmo número de recibo aqui, se você acessar o portal do e-social, vai estar lá o mesmo número de recibo. Então, se você for pesquisar o empregado número 1 lá no portal do e-social agora, vai estar lá o mesmo número de recibo com todas as informações desse empregado. O número de recibo é o número que você tem para comprovar que esse empregado foi realmente enviado para o e-social. Cada número de recibo é único e cada evento vai ser gerado um número de recibo diferente. E aqui nós temos a guia periódicos, que são os eventos de cálculo, o evento de fechamento também, que vão compor essa guia aqui. Para a gente enviar os eventos periódicos, a gente precisa primeiro calcular a folha, né? Isso se ela já não tiver sido calculada. Então, primeiramente, vamos calcular aqui a folha dos nossos empregados. Vamos calcular aqui a folha de agosto de 2020. E aí, claro, você vai visualizar os dados, vai ver se foi calculado tudo certinho, né? Aqui no nosso exemplo, a gente não vai visualizar as informações. Mas, claro, depois que você conferiu tudo, tá tudo certinho, tá tudo ok, aí você vai enviar a remuneração e o pagamento para o e-social, que é o quê? A remuneração desses empregados, o salário, né, desses empregados, e também o fechamento, que é para dar um basta naquela competência para depois iniciar a próxima. Então, para enviar os eventos periódicos, você vai vir aqui em relatórios, informativos, e-social, eventos periódicos. É nessa janelinha aqui que você vai enviar os eventos periódicos, enviar os cálculos para o e-social, tá? Então, clicou aqui, vai informar aqui a competência, no nosso caso, 8 de 2020, tá? Aqui o tipo da folha é a folha mensal. Veja que só vai aparecer ela. Por quê? Só vai mudar aqui se aqui for dezembro. Por quê? Porque daí tem a questão do 13º salário. Somente em dezembro que vai aparecer aqui o 13º salário, que daí seria para você enviar as informações do 13º, né? E aí o e-social ele exige que somente em dezembro que seja enviado. Por isso que a gente só habilita essa opção em dezembro. O restante dos meses, qualquer outro mês, não habilita. É somente no mês de dezembro, tá? Aqui, então, vamos colocar agosto. E aqui no quadro eventos, a gente vai selecionar os eventos que a gente quer enviar para o e-social.
Nesse caso, a gente só tem remuneração e pagamento. Então, eu posso selecionar os dois juntos, não tem problema, tá? Posso selecionar os dois juntos. Se eu quiser selecionar separado, pode selecionar separado. Mas, para enviar para o e-social, pode ser junto, tá? E aí, se eu tiver aquisição de produção rural, eu seleciono, comercialização, contratação de trabalhadores avulsos, e informações complementares, aqui é a questão da desoneração da folha, tá? E também aqui a contribuição sindical patronal. Esses eventos eu posso selecionar tudo junto e enviar para o e-social os que eu tiver, tá? Se eu quiser enviar para mais de uma empresa, eu posso vir aqui no botão Empresa e selecionar quais as empresas que eu quero enviar os eventos de remuneração e pagamento. É interessante que vocês façam por empresa, né? Para que não dê nenhum problema, não dê nenhum erro. Mas fica a critério de cada um. Tem o botãozinho aqui, vocês podem estar enviando para mais de uma empresa, tá? E aí, selecionei aqui os meus eventos, clico no botão enviar. E aí, a primeira coisa que vai ser enviada são as rúbricas. As rúbricas até então não foram enviadas para o e-social, porque elas só vão ser enviadas agora no cálculo. Ó. Então, a partir do momento que eu vou enviar um cálculo para o e-social, é aí que entra as minhas rúbricas. É aí que elas serão enviadas. Então, antes de enviar as informações, eu tenho que clicar aqui no botão Sim e aguardar as rúbricas serem validadas. Por enquanto, os eventos de remuneração e de pagamento ainda não foram enviados para o e-social, tá? Vamos clicar aqui no ícone do e-social. Veja que agora ele ficou vermelho. Por quê? Porque existem pendências no e-social. Ó, aqui ele está vermelho e ele diz o quê? Que existem pendências no e-social. Essa pendência que ficou vermelho, era aquela questão do erro de preenchimento que tinha acontecido anteriormente. Mas veja que não tem nenhuma informação aqui a mais, tá? Tem aqui os nossos eventos em processamento, né, das rúbricas. Mas a partir do momento que validar, esse botãozinho aqui, ele deveria ficar verde de novo, tá? Só que se ele não ficar verde, mesmo não tendo nenhuma pendência, o que que você vai fazer? Você vai fechar o seu sistema e abrir de novo. E aí você vai ver que ele vai ficar verde, tá? E pronto, as nossas rúbricas foram enviadas já para o e-social. Agora a gente pode fechar, podemos voltar aqui nos nossos eventos periódicos e enviar os eventos de remuneração e pagamento para o e-social. E veja então a mensagem de que os eventos periódicos foram enviados com sucesso. Essa mensagem tem que aparecer. Enquanto ela não aparecer, os eventos não vão entrar em processamento. Essa mensagem ela tem que aparecer, tá? Apareceu a mensagem, pode vir aqui no painel de pendências, que o evento vai entrar em processamento. Se ele demorar muito para entrar em processamento, você pode vir aqui ó, em acompanhar criação XML. Se tiver aqui ó, o evento S1200 e o evento S1210 ó, como concluído, viram ali que mudou, né? Estava pendente, veio para concluído, pode atualizar que ele vai entrar em processamento. Então, aqui é para acompanhar a criação do XML e depois que criar o XML, é que o evento vai ser enviado para o e-social. Ele leva 30 segundos, tá? Então, não se preocupe, tá demorando. Ele leva 30 segundos para criar o XML e vir para cá para em processamento, certo? Primeiro, o sistema envia as remunerações, que ele já enviou aqui. Aqui invalidados, ó, eventos periódicos, já estão aqui as remunerações. E depois ele envia os pagamentos. Então, veja que os eventos de pagamento entraram em processamento, já estão aguardando o retorno da receita, então é bem rapidinho os eventos periódicos. E é só aguardar, então, os pagamentos realmente serem validados, tá? Então, aqui nos eventos periódicos, estão aqui os eventos de remuneração e os eventos de pagamento. E, por fim,
Para finalizar os envios do e-social, você vai precisar enviar o fechamento, ou seja, o quadro efetuar fechamento, tem o evento S1295 de solicitação de totalização para pagamento em contingência e o S1299, que é o fechamento dos eventos periódicos. Esse evento aqui, o 1295, a gente conhece ele por fechamento parcial, ou seja, se você não conseguir enviar o evento S1299, você pode tentar enviar o 1295 para fechar parcialmente a competência. Mas por que parcialmente? Porque a competência só vai fechar mesmo se você enviar o 1299. Se você não enviar o 1299, a competência não vai fechar. Então, tem que enviar o 1299. Então, primeiro de tudo, tenta enviar o 1299. Se não der certo, aí você pode tentar enviar o 1295 até você corrigir o 1299 ou o problema que está tendo porque ele não está conseguindo ser enviado, né? Porque pode acontecer. E depois você tem que enviar o 1299 para fechar realmente a competência. Por mais que você envie o 1295, você não pode deixar de enviar o 1299, ele tem que ser enviado. Então, a primeira coisa é tenta enviar o 1299, tá? Aqui no botão reticências, você pode estar definindo alguns eventos, né, que já foram enviados pela empresa ou por exemplo, pela filial, né? Digamos que tem uma filial que envia aquisição de produção rural ou comercialização de produção rural, enfim. Aí você pode estar clicando aqui para enviar essa informação que foi gerada em outro banco de dados, tá? Mas só se tiver. Se não tiver, pode deixar sem marcar nenhuma opção e só informar aqui o responsável pelo envio, tá? O responsável pode ser aquela pessoa do departamento pessoal que sempre envia as informações, tá? Se por um acaso a empresa não tiver movimento, aí marca essa opção aqui embaixo, tá? Nesse caso, a nossa empresa teve movimentação, então a gente não vai marcar. Agora, se a empresa não teve movimento, aí você marca essa opção aqui de baixo. A opção de sem movimentação no período, ela tem que ser marcada e enviada para o e-social, né? Quando realmente não tiver movimentação, por exemplo, a empresa abriu hoje, estou enviando tudo para o e-social e vou marcar aquela opção, vou mandar também. Depois que eu mandei para o e-social, eu só tenho que mandar de novo em janeiro de cada ano, tá? Então, é somente uma vez por ano que envia sem movimentação no período. No nosso caso, não vamos marcar, vamos apenas enviar o evento de fechamento. Veja a mensagem que os eventos periódicos foram enviados com sucesso, dá um OK. E vamos lá no painel de pendências acompanhar o envio do evento. Veja o evento de fechamento, né? Entrando em processamento. Vamos atualizar aqui para concluir o envio. Lembrando que esse é o último evento que pode ser enviado numa competência, né? Ele é o último, ele é para finalizar mesmo o envio dos eventos. E depois que finalizou o envio desse evento, nenhum evento mais pode ser enviado na competência de agosto de 2020. Se você tiver qualquer informação que precisa retificar, tem que reabrir a competência. Já vou mostrar como é que é esse evento de reabertura. Pronto, o evento de fechamento, então, já foi enviado e validado no e-social. Podem ver que aqui não tem nenhuma outra informação. Esse é o último evento que pode ser enviado na competência. Nenhum outro evento pode ser mais enviado. Se a gente tentar vir aqui e enviar, por exemplo, um outro evento periódico, vamos só colocar aqui remuneração para enviar. Ele já alerta dizendo que a competência informada está fechada no e-social. Para enviar os eventos nesta competência, é necessário reabri-la. Então, o próprio sistema já te dá a informação de que não pode, que você já fez o fechamento. Ah, mas eu preciso enviar uma retificação, eu preciso ajustar. Você vai ter que vir aqui em efetuar reabertura, enviar, e aí quando esse evento for validado, aí sim, você pode enviar uma remuneração, pode enviar um pagamento, pode enviar qualquer outra informação. Mas depois que você enviou o que você precisa, né? Depois que você retificou as informações,
você tem que vir aqui de novo e enviar o fechamento. Lembre que o fechamento é o último evento a ser enviado na competência. Não pode enviar por último a reabertura, não pode enviar por último uma remuneração ou um pagamento. O último evento é o evento S1299, fechamento. É esse evento aqui. Ele deve ser o último a ser enviado na competência. Depois que enviou esse evento, que ele foi o último a ser enviado, pronto, a sua competência está fechada no e-social. Aí é só esperar o próximo mês, quando você vai fazer tudo de novo, essa questão dos eventos periódicos. Porque o cadastramento inicial já foi feito, e aí você não precisa mais mexer no cadastramento inicial. É só mesmo os eventos periódicos. Se você é do Simples Nacional, se a sua empresa é do Simples, nem precisa enviar o fechamento ainda, não precisa nem enviar os eventos periódicos. Quem é do Simples só vai enviar o relatório informativo social, o cadastramento inicial, fase 1 e fase 2. Se aqui no painel de pendências, aqui no botão validados, estiver os eventos de tabelas e os eventos não periódicos, tudo certo. E aí a sua empresa não precisa enviar mais nada agora, se ela é do Simples. Se ela é do lucro real ou lucro presumido, aí entra aqui a parte dos eventos periódicos. E é isso. Essas são as informações que devem ser enviadas para o e-social se a sua empresa, né, foi aberta hoje, por exemplo. E aí depois é só continuar, né? Como os eventos periódicos são periódicos, né, realmente, você vai ter que enviar todos os meses. Lembrando que a data de envio, né, dos eventos é o dia 15 do mês seguinte. Então, até o dia 15 do mês seguinte, você tem que enviar remuneração, pagamento e o fechamento também, certo? E se o dia 15 não for um dia útil, antecipa. Se, por exemplo, o dia 15 for num domingo, antecipa para sexta-feira 13, tá? E essas foram, então, algumas dicas do e-social para você.